Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Elaine Ayala, tenho 18 anos de experiência no mercado da beleza, sou especialista em cabelos loiros e ainda ajudo e ensino cabeleireiros e aspirantes a cabeleireiros a fazer um loiro bonito, um loiro saudável, sem quebrar, sem manchar e ainda podendo faturar até R$10.000 por mês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, se não o mais importante, antes da gente conseguir aí desenvolver esse loiro tão sonhado por todas as nossas clientes. Sobre o tom desejado da cliente, sobre as referências que ela traz até nós, né? Como eu já disse aí em alguns outros vídeos, geralmente quando a cliente nos procura, quando ela quer passar por essa transformação, ela nos traz referência, ela nos traz fotos, ou o cabelo de uma amiga, ou de uma blogueira, ou de alguma pessoa que ela goste e viu o resultado e traz pra gente e quer aquele cabelo. Mas eu sempre digo aí que isso é muito particular de cada pessoa. Não é somente o cabelo, mas vai também do formato do rosto da pessoa, a cor de pele. Existe aí vários fatores, as cores, a cor dos olhos, para ver se realmente esse cabelo que ela traz pra gente vai combinar com ela, vai combinar com o tom de pele dela. E também, não somente se vai combinar, mas será que será possível a gente entregar esse cabelo para ela? Será que o cabelo dela, a cor natural do cabelo dela é a mesma cor natural do cabelo que ela trouxe na referência? Será que ela tem a mesma quantidade de sombra, né? Porque um loiro ele se faz de sombra e luz. Então será que o cabelo dela é idêntico ao outro cabelo? Dificilmente a gente vai conseguir entregar o mesmo cabelo para nossa cliente que ela traz na foto, até porque existem vários pontos a levar em consideração. Como eu disse antes, depende de como este cabelo estava natural, da que ela trouxe a referência, e como é o cabelo dela. Os dois cabelos têm o mesmo tom? Se sim, até possível a gente entregar o mesmo cabelo. Mas dificilmente a cliente ela tem o mesmo tom de cabelo. A maioria das pessoas que me procuram, elas querem um cabelo super claro, aí uma base claríssima, bem alta, aí na altura de um 10, né? Só que geralmente o fundo natural, o cabelo natural dessa cliente não é igual aí à referência que ela nos traz, que às vezes a referência ela tem a altura de um tom 7, então já é um cabelo claro. E às vezes a cliente ela nos traz a referência, mas o cabelo dela é na altura de um 4, de um 5, então é um cabelo muito mais escuro. E dificilmente a gente consegue, então, fazer essa transformação mantendo este cabelo saudável. Mas cabe aí que entra nós, como profissionais, saber explicar e saber dividir isso com a nossa cliente, né? Talvez entregar algum outro tom, fazer esse diagnóstico com ela, conversar bastante, saber por que dessa transformação, por que ela quer fazer esse cabelo. Muitas das vezes, talvez a cliente, ela procura uma mudança aí, talvez por causa emocionalmente, né? E aí a gente tem que levar todos esses pontos em consideração. Depois aí de muitos estudos, né? De muitas buscas, muito aprendizado, como eu disse aí, com 18 anos de experiência, eu consigo passar isso para minha cliente, eu consigo conversar bastante com ela, consigo ter essa avaliação e juntas a gente conseguir identificar qual o melhor cabelo que combine para ela. Eu costumo dizer aqui que eu faço um cabelo personalizado para cada cliente. A gente não tem fórmulas prontas nem fórmulas mágicas. A gente cria e personaliza cada cabelo para cada cliente, porque cada cliente é única aqui no nosso salão. E eu imagino que deva ser assim, né, com todos, para a cliente se sentir maravilhosa, aí a gente criando algo personalizado para ela, que combine realmente com os traços dela, que realce ainda mais a beleza dela. Eu me lembro muito bem de uma cliente e ela chegou até mim e ela estava com o cabelo danificado, uma base escura do cabelo natural, e ela me trouxe referência de um cabelo platinado, ela queria platinar o cabelo. E para a gente platinar um cabelo, a gente tem que aí alcançar uma altura pelo menos de 10, de um loiro claríssimo, né?
E isso é praticamente impossível, né? Levando em considerações vários outros fatores do cabelo já ter passado por processos químicos, né? E ela não estava contente com esse cabelo. Então eu sugeri para ela, eu expliquei que o cabelo dela era um cabelo de uma base mais escura, provavelmente não ficaria tão bom o cabelo tão claro. Se ele alcançasse esse tom, ele iria ficar muito danificado, um cabelo difícil dela cuidar, um cabelo sem vida, um cabelo ressecado. E foi aí conversando, mostrando referências de outros tons de cabelo. Eu gosto muito de trazer a cartela de cores, pedir para a cliente verificar a cor que ela gosta na cartela, porque muitas vezes quando a cliente traz uma referência de fotos aí, como eu disse anteriormente, talvez ela não tá buscando só o cabelo daquela pessoa, mas ela tá vendo a beleza, né? Todo um conjunto. Geralmente aí cabelos de fotos tem toda uma produção, toda a luz, cabelo modelado, né? Cabelo de foto, de revistas, das mídias sociais, realmente é outro cabelo, né? E será que realmente esse cabelo ela vai conseguir manter em casa? Então isso a gente tem que deixar muito claro. Então eu gosto às vezes de mostrar na cartela de cores a real cor que ela gosta, qual cor que ela não gosta, porque muitas vezes aí o que é um platinado para mim, para ela pode ser que não seja. O que é um dourado para mim, para ela pode ser alaranjado, né? Então eu gosto de mostrar a cartela de cores e juntamente com ela chegar aí no tom que mais combine com ela, com a pele dela. E daí voltando nessa cliente, então eu sugeri para a gente fazer menos quantidade, um tom mais quente, um tom mais iluminado, que não fosse danificar tanto o cabelo dela, que a gente não precisasse abrir tanto o tom do cabelo dela, preservando realmente mais a saúde do fio do cabelo. No primeiro momento, né, então ela aceitou. Quando eu digo assim que quando a gente se torna referência e a cliente te procura, um profissional especialista no que você faz, ela te dá mais liberdade de você indicar e ela tem muito mais confiança no seu trabalho. Então eu desenvolvi essa técnica e fiz esse cabelo, não platinado que ela me pediu, mas algo mais iluminado, e realmente foi surpreendente. Ela gostou bastante. Ela até comentou assim, nossa, que o cabelo tinha ficado mais saudável do que quando ela chegou. E realmente essa é a intenção mesmo, só que tem todo um preparativo também antes. A gente faz o diagnóstico ali do cabelo, vê se precisa fazer algum tratamento, algo a mais. Existem produtos protetores que a gente usa também na descoloração. E depois também a gente já entra com um tratamento pós-mechas. Então, não é somente as mechas ou a descoloração em si, né? Tem todo um protocolo aí de cuidados. Então, esse foi o resultado, né? Ela chegou me pedindo um cabelo platinado e eu, como profissional especializado, né? Que tenho que entender de cabelo, eu passei para ela o que ficaria melhor, com todo o cuidado, pensando sempre em preservar a saúde do fio. A gente também tem que cuidar muito como que a gente vai passar isso para a cliente, né? Porque ela vem com toda uma expectativa quando ela procura um cabeleireiro, quando ela quer passar por essa transformação, e a gente tem que ter todo o cuidado do mundo e sempre poder entregar o nosso melhor para ela. É muito importante quando a gente vai fazer essa avaliação, que a gente está ali conversando com a cliente sobre o tom desejado, sobre o tom que a gente vai conseguir alcançar nesse cabelo, a gente já ter tudo programado na nossa mente ou anotado muito antes da gente começar a fazer o processo de mechas. Então, por isso que eu digo que é indispensável o teste de mecha, que o teste de mechas vai nos revelar o fundo de clareamento deste cabelo. Então, a partir disso, a gente tem um norte, se a gente consegue oferecer o que a cliente nos pediu, se a gente consegue oferecer um pouco menos ou um pouco mais, né? Então a gente tem que deixar isso muito claro, que a cliente entenda, não oferecer mais do que você realmente possa entregar ou somente achar que você vai conseguir entregar e durante esse processo aí de montar as mechas ficar com medo, não saber se esse cabelo vai ter corte químico, não saber que cor que você vai aplicar quando ela for pro lavatório, que cor que você quer entregar esse cabelo. Então, quando eu começo a montar um cabelo, eu já tenho muito claro na minha cabeça que fundo de clareamento esse cabelo vai me revelar e quais as cores que eu vou aplicar para neutralizar este cabelo e qual cor que eu vou entregar para minha cliente.
Então, com isso, a gente, né, conversa bastante. Isso não é do dia para a noite que a gente também vai ter esse conceito, né? Como eu disse, são vários anos aí de estudo, também de experiência, mas não é difícil. É uma das coisas mais importantes de se fazer antes da gente começar o processo de mechas, né? A gente tem bem claro qual o caminho a seguir, qual o tom, qual o fundo de clareamento que esse cabelo vai me revelar e qual a cor que eu vou ter que usar para neutralizar esse cabelo, né? Geralmente os loiros aí, então, eles são feitos com descolorante, né, e oxidante, porque a coloração em si, ela não abre tantos tons, então a gente não consegue fazer um cabelo loiro aí num tom perolado, né, um loiro mais claro aí na altura de 10, de 9, dependendo do fundo de clareamento que a gente não consegue fazer coloração, com coloração. Então, geralmente a gente tem que usar com descolorante. Então, antes de começar todo esse processo, eu já tenho claro aqui qual o fundo de clareamento que revelou diante da mecha teste, né, que a gente vai já ter feito ou vai fazer no mesmo dia, qual o tom que eu vou conseguir oferecer para ela, e a gente mostra aí referências ou de cabelos, de fotos, né, ou também na cartela de cores, e qual o tom que eu vou neutralizar esse fundo que vai obter aí esse fundo de clareamento. E eu trouxe aqui então uma cartela de cores para compartilhar um pouco aqui com vocês, que eu falei sobre a altura de tons, sobre os números, e talvez muitos profissionais ainda não conhecem, não sei, eu trouxe aqui para mostrar. Às vezes depende um pouco da marca, tá? De cada marca, ela vai demonstrar de uma forma, que nem essa aqui, ela começa do 2, né, e vai até o 12, mas a altura de cabelo mesmo, ele vai do 1 ao 10, então seria esse o preto, o castanho escuro, castanho médio, castanho claro, o loiro escuro, o loiro médio, o loiro claro, o loiro ultra claro, o loiro claríssimo, e esse aqui daí ele é mais uma cor cosméticas, que é o loiro especial. Só pra gente entender um pouco sobre a altura de tom e o que a gente tem que levar então em consideração. Olha só, aqui um cabelo então aqui, ó, o cabelo castanho escuro, na altura de 3. Então, se essa cliente quer ficar platinada, a gente tem que abrir o cabelo dela até na altura do 10. Então, a gente tem que abrir 7 tons. E será que realmente isso é possível? Será que eu consigo entregar um loiro platinado para essa cliente que tem altura de 3, né? Então, isso a gente tem que levar muito em consideração. Já diferente uma altura, talvez uma cliente que tenha a altura do cabelo 7 e ela quer ficar com o cabelo platinado. Então, 7 para o 10, eu vou ter que abrir 3 tons. Então, é muito mais fácil de eu poder oferecer para ela, né? Um loiro claríssimo, um loiro platinado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e sempre pode ajudar no diagnóstico aqui na altura de tom com uma cartela. Você pode pegar a cartela, né? Agora o meu cabelo tá aqui claro, mas ver, ó, qual o tom que ele mais se compara. Qual o tom do cabelo natural da cliente, né? Qual a altura do tom do cabelo natural dela, né? Qual que é a altura de tom que ela tá trazendo uma referência. Isso você já pode passar para ela, que ela também consegue entender um pouco disso, né? E fora tudo, a altura de tom, ainda tem um fundo de clareamento que cada cabelo nos revela. Então, um cabelo 3, ele tem fundo de clareamento vermelho. Então, ele tem bastante vermelho. E a gente consegue, será, neutralizar esse cabelo vermelho para ele ficar um loiro platinado, né? Então são várias coisas aí, né, que a gente tem que entender da altura de tom. Mas os fundos de clareamento, isso é assunto para uma próxima aula. Eu tenho visto bastante, então nos meus cursos presenciais, que esse ainda é uma das maiores dúvidas dos profissionais, de como entender, de como saber, né, conversar com a cliente sobre esse tom ideal, como realmente ver se a gente consegue entregar o cabelo que ela quer, como dizer para ela que ela não consegue chegar nesse tom, que a gente não consegue entregar este cabelo para ela. Mas isso ainda é uma das maiores dúvidas, mas não é difícil. Com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai ficando cada vez melhor.
O que a gente não pode é oferecer algo para cliente que a gente tenha plena certeza que a gente não vai conseguir cumprir. Então a gente tem que trabalhar sempre, ser muito honesto com ela, porque é isso que vai fazer você fidelizar essa cliente, você ser sincero, você explicar os porquês desse cabelo não conseguir chegar nesse tom. Voltando aqui na cartela de cores, olha só, então os cabelos aqui, né, ele é do 1 ao 10. Então, olha, esses cabelos, eles já são claros, então facilmente a gente consegue entregar um loiro perolado, um loiro platinado para uma cliente que tem esse fundo de clareamento. Agora, a gente tem que levar em consideração, uma cliente chega com o fundo aqui, ó, com a altura de tom 4, e ela quer chegar no 10. Será que esse cabelo chega nesse tom? Como que a gente vai ter certeza disso? Se a gente vai conseguir entregar esse cabelo para essa cliente? Tem muita diferença da cliente ter a altura do tom no 4 ou ela tem a altura de um tom no 7. Do 7 para 10, eu só vou abrir 3 tons deste cabelo. Então isso a gente tem que ter muito claro, né? A gente tem que saber explicar muito para a cliente e também entender um pouco aí de fundo de clareamento. Só que isso daí vai ser assunto para uma próxima aula, o fundo de clareamento. Mas, então seria isso, né? O principal é a gente poder entregar o que a gente tem de melhor e a gente poder entregar também aquilo que realmente combine com a cliente, que o cabelo também se mantenha saudável. Tem vários fatores, né? Não é somente a cliente chegar e pedir aquele cabelo sem levar todos esses fatores em consideração, sem saber a altura de tom desse cabelo, o fundo de clareamento que esse cabelo vai nos revelar, a saúde desse cabelo, né? Então, pode parecer um pouco complexo, mas depois que a gente entende, é super fácil. O que a gente precisa sempre é conversar, esclarecer bastante e poder sempre oferecer algo para a cliente, não somente falar que não é possível entregar aquele cabelo, mas também não dar nenhuma alternativa para ela, porque muitas das vezes ela olha um cabelo super claro e ela se imagina com ele, mas ela também não sabe se ela vai se gostar com ele ou não. Então também eu acho assim, quando a cliente quer passar por um processo de transformação de um escuro, totalmente escuro, para um total claro, assim, uma super transformação, a gente tem que ver primeiro o histórico dela, né, conversando, mas assim, um passo de cada vez, né, quem sabe talvez agora vamos oferecer 50%, né, deste cabelo também para você não estranhar, e depois a gente clareie mais um pouco, né? Eu sempre prefiro ir aos poucos do que a gente entregar algo e ela não gostar e falar, ai, mas não era isso que eu queria. Então, por isso que essa altura de tom aí, esse cabelo ideal, ele tem que ser resolvido entre as duas partes, tanto o cabeleireiro como a cliente. Porque também, às vezes, a cliente ela tá em dúvida e ela fala assim pro cabeleireiro, pode fazer o que você acha melhor. Às vezes acontece, assim, por muitas vezes acontece aqui no salão. Elaine, pode fazer o que você gosta. Pode fazer o que você acha mais bonito. Só que assim, eu sempre tento tirar dela, eu peço para ela me ajudar, porque às vezes o que eu acho mais bonito não é o mais bonito para ela. E aí, se ela não gostar desse cabelo, a culpa vai ficar toda sobre o cabeleireiro, porque ela vai dizer que foi eu que escolhi, que foi eu que fiz este cabelo, né? Então eu sempre tento pedir para ela me ajudar, por mais que ela confie no meu trabalho, né? Eu peço para ela, principalmente quando é a primeira vez que eu vou atender essa cliente, eu peço para ela me ajudar alguma tonalidade que ela mais gosta, se ela gosta de um cabelo mais frio, se ela gosta de um cabelo mais quente. Se ela gosta de um cabelo com mais sombra, com menos sombra, se ela gosta de um cabelo com bastante quantidade na raiz, com menos quantidade, se ela quer um cabelo mais de pontas. Então, assim, isso também entra mais, né, no diagnóstico, mas também ajuda para a gente chegar na tonalidade ideal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Né? Hoje a gente falou então um pouquinho sobre a altura de tom, o que melhor combina com cada cabelo e com cada cliente. E qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aqui nos comentários. Um beijo!